Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso Conhecendo o Espiritismo do Centro Espírita Caibachutel de Guarulhos. Meu nome é Pedro Coelho, sou colaborador da casa. Sejam bem-vindos. Estamos hoje dando continuidade a esse estudo da obra espírita, baseada no Livro dos Espíritos, onde nós apresentamos, através desses vídeos, alguns fundamentos da doutrina espírita, para que aquele que está assistindo, para você do outro lado aí, ter uma visão geral da doutrina e se sentir estimulado a se aprofundar nos estudos da obra de Kardec. Essas aulas, esses vídeos são publicados aqui na página do Facebook do Caibar, no canal do YouTube também lá no Caibar e na página, no site do Centro Espírita Caibachutel, www.cecaibar.org.br. Nós então, hoje, dando continuidade ao nosso curso, estamos falando aí sobre a intervenção dos espíritos nas nossas vidas, e é um dos fundamentos da doutrina, está lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, no livro segundo, que trata da vida espírita. Aí nós temos o roteiro do nosso estudo, do nosso curso, e ele é dividido em 12 aulas. A gente está falando aí agora da intervenção dos espíritos, mas nós já falamos sobre introdução, sobre Deus, espírito e matéria, pluralidade dos mundos habitados, progressão dos espíritos, reencarnação, escolha das provas, a vida do outro lado, hoje intervenção dos espíritos. Depois nós vamos falar sobre mediunidade, as leis morais, esperanças e consolações. Então, como eu disse, se você quiser ver as outras aulas, elas já estão disponíveis lá nesses locais que eu indiquei, né? E você pode então estar acompanhando todo esse nosso estudo. O objetivo do curso não é formar alguém em espiritismo, até porque as ideias que nós colocamos aqui são alguns pontos do que está na obra, mas o objetivo é despertar e provocar em vocês o interesse pelo estudo e pela reflexão à luz da doutrina espírita. O que eu coloco aqui é apenas um ponto, uma abordagem dessa tese, desse fundamento, né? Não é a verdade e a resposta fechada e conclusiva de tudo aquilo que a gente lê no livro. Portanto, é imprescindível que cada um busque esse estudo, busque se aprofundar e ler, né, aquilo que está realmente na obra. Quando a gente então fala isso, a gente procura dar essas dicas aí para vocês, falando justamente, né, de como conduzir esse estudo. Então, primeiro, estar livre de ideias preconcebidas, não estabelecer crenças semelhanças com crenças anteriores, desenvolver o pensamento crítico, pesquisar as fontes citadas acima de tudo, né, e ter uma mente aberta para novas ideias. O curso serve tanto para quem está começando como para quem já está no meio espírita. A nossa bibliografia de hoje sempre baseada em Kardec, então o Livro dos Espíritos, nas questões que aí estão, o livro que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e uma edição da Revista Espírita, ok? Então, entrando no nosso tema de hoje, a intervenção dos espíritos. O que eles nos dizem? Né? Que existe uma ação incessante por parte dos espíritos sobre a vida moral e física dos indivíduos. Diz lá na introdução do Livro dos Espíritos, eles agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza. Ora, a gente estudou lá atrás, né, que a criação se dá através de dois elementos, espírito e matéria. Espírito através do princípio inteligente, que se individualiza e vai galgando na sua escada infinita, lá, imortal, os seus graus de adiantamento. Né? Num determinado momento, esse princípio inteligente individualizado ganha, se aperfeiçoa de tal forma que adquire, né, o livre-arbítrio, o conhecimento da sua individualidade, ou seja, ele se reconhece na sua individualidade, e aí esse aperfeiçoamento, além de intelectual, passa a se tornar também moral. E o objetivo desses seres é atuarem também dentro da criação. Então,
eles agem, né, na vida física e moral dos indivíduos, nos fenômenos da natureza, ou seja, estão participando e agindo sobre a matéria o tempo todo. Então, o próprio conceito que nós vimos lá na aula sobre espírito e matéria, que no momento em que o espírito passa a existir, ele passa a agir e interagir o tempo todo com a matéria, e ele só consegue se manifestar através dessa forma, faz a gente entender que isso é uma das leis da natureza, a ação incessante dos espíritos sobre as nossas vidas, os nossos pensamentos e atos e sobre os fenômenos da natureza. Por quê? Porque, conforme nos ensinam os espíritos, Deus não age diretamente sobre as nossas vidas. Não é? As suas leis, a aplicação das suas leis se dá através das suas próprias criaturas. Então, como diz aqui, Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria, sobre os mundos. Tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Ou seja, dentro da própria criação, tudo se encaixa. Né? Eu tenho o que eu preciso para evoluir, o que eu preciso para me tornar melhor. Essa minha interação com essas experiências contribui na transformação e na obra da natureza, e eu sou, de certa forma, né, consciente ou não, ou seja, isso independe do meu grau de adiantamento, eu sou um agente ativo do Criador atuando na obra da criação, fazendo e transformando algo e gerando repercussão e consequências na obra do Criador, né, na criação. Então, Deus utiliza dos seus espíritos, das suas criaturas, para cumprir os seus desígnios. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Então, isso acontece com todos os níveis evolutivos de espíritos. Né? Desde o espírito lá simples e sem conhecimento, desde o princípio inteligente, individualizado ali que está ensaiando para a vida, né, para a vida humana, para a vida mais complexa, até os espíritos mais adiantados, até os espíritos superiores. Então, a questão 540 diz isso, né? Enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência dos seus atos e seu livre-arbítrio, ou seja, aí a gente depreende que eles estão se referindo a esse período onde esse princípio inteligente individualizado, né, ainda não tem consciência da sua individualidade, do seu eu, e ele, a partir desse momento, ele já contribui e age sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes, como diz aí a resposta. Aí depois em seguida ele diz, mais tarde, quando a sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material, ou seja, já tendo uma consciência, ele também já atua sobre os fenômenos da vida material. E mais tarde ainda, quando mais adiantado moralmente, poderá dirigir as coisas do mundo moral, ou seja, trabalhará na influência sobre os indivíduos, sobre a transformação dos indivíduos e das coletividades. Então, tudo vai se encadeando dentro desse processo de evolução. Né? Ao mesmo tempo, eu estou, por essa interinfluenciação, evoluindo, progredindo individualmente, contribuindo para esse progresso coletivo e agindo na transformação material e na modificação material da criação naquele contexto em que eu estou inserido. O mundo visível, então, ele está inserido no mundo invisível e sofre a influência constante desse em todos os tempos. Então, quando a gente viu lá no começo, né, o mundo invisível, que é o mundo espiritual, ele preexiste ao mundo físico, de tal forma que até Kardec lança a questão, né, quer dizer, se não existisse o mundo físico, o mundo espiritual continuaria existindo. Os espíritos dizem sim, ele preexiste, né, ao mundo físico. E, portanto, o mundo visível, né, o mundo material em que nós estamos, ele está inserido dentro desse mundo. Então, às vezes a gente usa, por força de expressão, mundo físico e mundo espiritual, né? Mas não são determinações físicas, não são situações físicas, localizações, né, pontos geográficos. São estados apenas, condições apenas, mas o mundo é um só.
O mundo espiritual é um só. Dentro dele está inserido a condição material, né? O mundo material, o mundo físico, que é parte desse mundo espiritual, ou seja, é apenas um estágio do espírito enquanto encarnado, enquanto ligado a um corpo físico. Por força de expressão, a gente separa as coisas, né? Plano espiritual, plano físico, mundo espiritual, mundo físico, né? Mundo dos espíritos, mundo espírita, mundo material, né? Orbe terrestre, orbe espiritual, quer dizer, termos que a gente usou para fazer essa distinção, mas não do ponto de vista da interação, da relação espiritual, é uma coisa só. A diferença é que, ora, nós estamos ligados a um corpo e não temos percepção plena e completa desse mundo espiritual, né, da espiritualidade, ora, nós estamos do outro lado e temos toda a percepção clara dessa realidade que é a nossa verdadeira natureza. Então, essas ações dos espíritos sobre a matéria e sobre o pensamento constituem uma das forças da natureza, diz lá na introdução do Livro dos Espíritos, né? Causa eficiente de uma multidão de fenômenos. O que eles querem dizer isso como multidão de fenômenos? Ou seja, fenômenos que envolvem toda a vida humana, né? Todos os aspectos da vida humana, os aspectos da natureza, da vida da natureza, do meio ambiente, está relacionado também à ação dos espíritos, né, comandados por outros espíritos ainda mais superiores. Então, quando Kardec pergunta assim, os grandes fenômenos da natureza, né, os grandes fenômenos, aqueles que realmente causam abalos na natureza, tem um agente inteligente por trás? Sim, os espíritos. Né? É por isso que ele diz, não é Deus que está fazendo isso diretamente, mas está se servindo dos espíritos para fazer isso. E isso, dizem os espíritos, muitas vezes tem um objetivo moral, né, de certa forma atingir o ser humano, repercutir sobre o ser humano, fazendo com que ele possa refletir intelectual e moralmente sobre isso, ou muitas vezes é apenas um fenômeno mesmo de reequilíbrio das forças da natureza. Então, essas nossas relações com esses espíritos, elas são constantes, né? O tempo todo nós estamos sendo influenciados e influenciando os espíritos também. E essas relações, elas podem ser ocultas ou ostensivas. Então, o que significa isso, né? Relações de natureza oculta são aquelas relações que a gente não tem conhecimento, ciência de que o espírito, de que estamos sendo influenciados pelos espíritos. E isso tem até uma razão de ser, uma lógica, porque se a todo momento a gente entendesse que aquilo que os pensamentos, que as ideias, as opiniões, que as inspirações, que os impulsos que nós estamos sentindo são influências também de espíritos, isso iria nos perturbar e iria tirar um pouco da nossa autonomia, né, da nossa capacidade de escolha e de decisão. E elas são ostensivas no momento em que a gente toma consciência disso, que a gente sabe que o que está acontecendo ali é a ação de um espírito, né, de um terceiro. Então, a definição de ambas é justamente isso. As ocultas, né, as influências ocultas, ocorrem pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós com o nosso desconhecimento. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas e más inspirações. As ostensivas, né, são comunicações que ocorrem por meio da escrita, da palavra, outras manifestações de natureza material e, mais frequentemente, por intermédio dos médiuns, da mediunidade, que lhes servem de instrumento. Então, isso está lá na introdução do Livro dos Espíritos também, que é toda a fundamentação teórica que Kardec desenvolve sobre a filosofia espírita. Então, a gente tem as comunicações ocultas, que todos nós, né, todos os seres, independentes de serem médiuns ou não, sofrem, recebem, né, participam desse processo, e aquelas que são ostensivas, que especificamente são ligadas às pessoas que possuem a mediunidade e que através disso elas conseguem então ter a percepção, conseguem se identificar que ali se trata
realmente de uma comunicação e de uma influência de outro espírito, né? Então, como se estabelecem essas relações? Uma vez admitido, né, que os espíritos agem o tempo todo sobre a criação. Então, quando a gente fala assim que os espíritos são uma das forças da natureza, a gente está entendendo que o espírito, a partir do momento que ele age, que ele existe, ele está interagindo dentro de um campo, né, dentro de certos limites que estão diretamente relacionados ao seu grau de adiantamento, mas ele está interagindo e repercutindo na criação, produzindo algo na criação, seja de natureza material, seja de natureza espiritual, seja de natureza moral. E essa influência envolve, então, aquilo que é físico e aquilo que é espiritual, aquilo que nos influencia diretamente através das relações espirituais. E como então se estabelecem essas relações, né? Sendo eles essa força da natureza e produzindo essas influências ocultas e ostensivas? Bom, isso se determina então por alguns desses fatores aí. Pela simpatia de pensamentos, eu me ligo a esses espíritos, né? E eles se ligam a mim. Pelas tendências, interesses e objetivos de cada um. Pelo estado moral do espírito, que vai definir essas suas relações espirituais, né? E essas nossas relações espirituais definem exatamente o nível de evolução, o nível de adiantamento em que nós nos encontramos. Então, em outras palavras, é como se nós, chegando do outro lado, né, e nós nos deparássemos lá com a espiritualidade com a qual nós estamos, isso determinaria exatamente qual é o nosso grau de adiantamento espiritual, porque o conjunto desses fatores, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, dos nossos sentimentos, né, daquilo que nós fomos construindo moralmente ao longo da nossa história, da nossa existência, determina os espíritos que estão próximos a nós e com os quais nós conseguimos estabelecer uma relação. Então, necessariamente um espírito, né, que mergulhou nos vícios, nas fraquezas de natureza moral, nas dificuldades, que se deixou levar pela ambição, pelo egoísmo, apenas pelo apego à matéria, né, por satisfações de natureza mundana, material, ou seja, ele concentrou as suas forças só em coisas que faziam sentido enquanto encarnado, né, e preocupado com coisas que só faziam sentido ou que ilusoriamente eram importantes para ele nesse mundo. Se ele desencarna, né, e ele carrega todo esse patrimônio, né, essa carga moral com ele, não necessariamente ele vai estar ligado a espíritos, né, que se ligaram com ele durante todo esse período, que se mantiveram ligados a ele durante todo esse período. Então, isso significa que os espíritos que se preocupam com ele, que o amam, né, os espíritos mais adiantados moralmente que ele, o ignoram? Não, eles estão ali, eles estão próximos. Né? Os próprios espíritos dizem, o, o espírito protetor, né, os espíritos que simpáticos aos bons sentimentos e às qualidades desse espírito estão próximos. Mas se ele deu ênfase às coisas ruins da sua existência, né, aos pontos negativos da sua existência, ele vai atrair para junto dele esses espíritos. Então, quando diz que as relações espirituais são autênticas, o que se quer dizer é o seguinte: elas determinam exatamente o que nós somos e em que grau nós estamos. Então, aquele ditado que diz assim, né, diga-me com quem andas e te direis quem és, que do ponto de vista físico não faz muito sentido, embora seja muito usado, né, as pessoas dizem, anda com fulano, boa coisa não é. É questionável, é discutível, né, porque o que leva a pessoa a andar com fulano? Né? Eu posso ter um médico lá dentro de um presídio, dentro de um lugar de crime e tal, e fazendo uma obra de caridade, mas ele está num meio, né, que não é da natureza dele, moral. Né? Ele está num meio ali de vício, de crime, de erro, tentando ajudar aquelas pessoas. Então eu posso bater o olho de longe, ver aquela pessoa e dizer assim, boa coisa não é. Do ponto de vista encarnado.
Agora imagina quando esse médico, né, ou essa pessoa que está lá fazendo a caridade e essas outras pessoas envolvidas no vício, no crime, no erro, desencarnam. O que que acontece? Elas vão estar juntas? Né? Elas vão estar ligadas? Não, né? Porque a não ser aquelas que se modificaram em função até da influência desse bom espírito, vão conseguir enxergá-lo, né? E vão conseguir se aproximar dele e pedir ajuda, mas as outras que permaneceram no mesmo nível de pensamento, na mesma fixação, elas vão continuar naquele nível e vão se ligar a espíritos que já se mantinham ligados a elas naquele momento. Então, as nossas relações espirituais determinam exatamente aquilo que nós somos, tá? Então, como que a gente identifica essa influência, essa natureza dos espíritos, né? O livro dos espíritos vai mostrar o seguinte, e eu sempre falo isso nas aulas, né? Tudo nos fundamentos da doutrina, ele está voltado para auxiliar o espírito, para tudo demonstra, né, que as leis naturais, que esses fundamentos, esses princípios que a doutrina espírita mostra, dão ênfase, né, e sustentam a autonomia do espírito, a sua liberdade em busca do bem, em busca do amor, em busca do aperfeiçoamento. Então, tudo conspira para ajudá-lo. Tanto é verdade que, partindo desse princípio da aula de hoje, da intervenção dos espíritos, nós vamos encontrar lá nesse capítulo que fala da intervenção dos espíritos, sobre os espíritos familiares, o espírito protetor, né? Sobre aqueles espíritos que se dedicam a nos auxiliar durante a nossa encarnação. E eles vão mostrar que esses laços se estabelecem, né, por aquelas relações de simpatia que a gente falou, e eles mostram que existem gradações nesse processo, né? Então eu tenho um espírito protetor, que é o que a gente chamava em outras religiões de anjo da guarda, né, de anjo guardião, e que esse espírito é um espírito que se liga a mim com um propósito maior, que é o de me guiar naquele meu projeto, naquele propósito que me levou a reencarnar. Então ele está ligado ali comigo, ele não está preocupado com o meu vizinho, com a pessoa, com se eu acordei com dor no calo, se eu acordei com a unha encravada doendo, ele está preocupado em me ajudar a me manter no foco e na linha daquilo que eu busco naquela encarnação, né? Por isso é um espírito com um adiantamento e um amadurecimento moral maior do que o meu, mais bem preparado. E ele assume isso como uma missão, como um dever, né? E ligado a mim por um ato de afeição, de simpatia, de querer me ajudar, de me querer bem. Eu posso também ter, além desse espírito, um grupo de espíritos familiares que simpatizam comigo, né? Sejam pela afinidade de pensamentos, pelas afeições do passado, porque são espíritos familiares, né? Por circunstâncias que me fazem me aproximar deles, talvez até nessa encarnação mesmo. E esses espíritos também colaboram com esse espírito protetor, muitas vezes secundando, né, ajudando, auxiliando em determinados momentos, porque esse espírito, embora ele assumiu esse compromisso comigo, ele também tem o processo evolutivo dele, né? Então ele não é 100% exclusivo e dedicado a mim, mas o seu maior compromisso durante aquele período é de me acompanhar, mas ele pode ter outras tarefas também. E ele pode incumbir esses outros espíritos de ajudar nessa tarefa de cuidar do meu processo ali, da minha vida, né, da minha encarnação. Agora, os espíritos mostram que não necessariamente esses espíritos familiares, simpáticos, são evoluídos, são adiantados. Às vezes estão no mesmo nível evolutivo que eu, às vezes são menos evoluídos do que eu. Mas como é que pode isso? Como é que pode um espírito gostar de mim e ser menos evoluído do que eu? A afeição, a ligação, o sentimento de gostar de mim não significa que faz desse espírito um espírito que saiba o que é bom para mim. Então, muitas vezes ele pode até, embora querendo me ajudar, ser também um fator de desequilíbrio para mim. Tá? Ou, em outras situações, ele pode ser um espírito simpático,
Não por qualidades que eu tenha, mas por defeitos. Ele se aproxima de mim por certos vícios, certas fraquezas, certas fixações mentais que eu mantenho, e ele está ali dentro daquele grupo. Então percebam que a gente carrega meio que um pacote espiritual conosco. E dentro desse pacote, né, existem os bons e existem aqueles que não são tão bons assim, mas que estão ali não porque Deus colocou eles ali para nos fazer mal, mas porque a gente atrai em função do nosso nível de adiantamento espiritual. E o que determina esse equilíbrio, né, é para quem a gente dá mais importância, para quem a gente dá mais ibope, né, para quem a gente dá mais atenção. Então, quando ele diz como que a gente vai identificar isso na nossa vida, né? Como é que eu sei qual pacote aí está pesando mais na minha jornada espiritual? Aí a gente tem duas formas de entender isso que os espíritos nos ensinam. As comunicações ostensivas, né, que são mais fáceis, são mais claras, porque a gente vai observar a linguagem e as ideias e opiniões desses espíritos que estão se comunicando. E os espíritos vão dizer que os bons espíritos, os espíritos mais adiantados, nunca vão usar de uma linguagem ofensiva, de uma linguagem discordante, de uma linguagem que gere rancor, que gere ódio, que gere animosidade, né, que gere dissensão entre as pessoas, mas sempre uma linguagem conciliadora, uma linguagem que procure unir, que procure amparar, que procure consolar, que procure esclarecer, né? E sempre as suas opiniões vão ser sempre baseadas na cautela, na responsabilidade, no respeito, né? Naquilo que lhes é permitido, naquilo que eles dominam e conhecem, quer dizer, eles não vão conjecturar sobre coisas que eles desconhecem, ou que eles não podem, ou que eles sabem que a gente não tem condição de entender. Então, isso caracteriza a linguagem de um bom espírito numa comunicação ostensiva. Um espírito que usa de uma linguagem leviana, de uma linguagem muitas vezes fútil, de uma linguagem muitas vezes ofensiva, né? De uma linguagem que desqualifica esse ou aquele grupo. Quer dizer, tudo isso são sinais de que indicam a inferioridade do espírito. Né? Por isso que na próxima aula que a gente vai falar de mediunidade, a gente vai perceber que o grande propósito do aprendizado com a mediunidade não é desenvolver a mediunidade para os espíritos ficarem nos ajudando, é para que nós possamos aprender com eles. Né? Porque através dessa identificação, desse estudo, a gente vai entendendo todas as consequências de natureza moral, né? E através das comunicações percebendo, né, o que realmente influencia no adiantamento moral do espírito e o que o atrapalha nesse adiantamento. Agora, e nas comunicações ocultas, né, que, vamos dizer assim, é a de ordem geral. Todos nós estamos sendo envolvidos por esses tipos de comunicação. Que a maioria, a gente parte do princípio de que a maioria não é médium. Médium, no termo prático da palavra, né? De uma certa forma, todos nós temos a mediunidade, mas quando a gente fala em médium, a gente está falando daquele que realmente serve de instrumento aos espíritos. Então, todos nós sofremos uma influência oculta. E aí, como é que a gente identifica? Né? É pela natureza dos nossos pensamentos e das nossas inspirações. Se eu recebo uma inspiração, um pensamento que me impulsiona a fazer algo, eu tenho que avaliar se a consequência desse algo que eu estou sendo inspirado ou impulsionado a fazer vai ser bom ou ruim. E a minha capacidade, o meu grau de entendimento, né, tem influência sobre isso. Então, é por isso que aí reside o mérito da escolha, né? Porque eu não sei dizer se aquilo que eu estou pensando fui eu que pensei ou se foi influência de um espírito. Normalmente, né, tem uma das questões do Livro dos Espíritos que diz assim que o primeiro impulso é nosso e depois as influências, né, o que vai se desenvolvendo depois é fruto dos espíritos. Não sei se é possível a gente usar isso como regra, né? Mas de um modo geral, quando a gente vai tomar uma decisão, né, e aí eu estou falando de decisões que podem realmente afetar a nossa vida, lógico que
Tem decisões do dia a dia que a gente toma ali momentaneamente, instantaneamente, às vezes não tem nem tempo de pensar muito, mas podem gerar algum tipo de consequência também. Mas, de um modo geral, aquelas que realmente afetam a nossa vida são aquelas que a gente fica ali, né, pensando, ruminando ali no nosso íntimo, na nossa essência, e normalmente são aquelas que a gente tem dois caminhos, né, e os dois caminhos parecem ser bons, ou os dois caminhos parecem ser ruins. Porque é como eu digo, quando você tem um caminho que um é claramente bom, o outro é claramente ruim, aí é fácil, né? Se eu seguir o ruim, é porque eu ainda acredito nele, estou envolvido nele, quer dizer, ele nem me afeta, na verdade, ainda, né? Porque eu acredito que ele está certo. Mas se eu tenho já um grau de entendimento e eu olho e vejo que aqui é claro que é o caminho bom e aqui é claro que é o caminho ruim, fica muito fácil, mas a nossa vida nem sempre é assim, né? A gente às vezes tem várias alternativas e entre elas muitas parecem ser boas e muitas parecem ter pontos contra também. Tá? Então essa esse caldeirão de influências que a gente sofre nesse momento, né, são essas influências ocultas aí, porque os espíritos estão ali também dando a sua opinião, falando para nós o que a gente deve fazer, né? E aí é que a gente tem que observar mais, né? Por isso que fala do autoconhecimento, a gente perceber as nossas sensações, as nossas percepções no momento em que a gente está avaliando as nossas escolhas para decidir e ver se essas inspirações nos conduzem a fazer coisas boas, né? Objetivamente. Claro que tem coisas que a gente vai tomar decisão, como eu disse, né? No momento que a gente está tomando parece ser a melhor escolha. Depois, lá na frente, a gente constata que não era. Mas o que eu me refiro é quando você tem uma impulso, né, uma inspiração que te induz a fazer algo que você sabe que não é correto, que vai te produzir uma consequência, que vai gerar algum tipo de desequilíbrio, seja para você, seja para o meio em que você está inserido. Então, isso ajuda a identificar o tipo de influência que a gente está recebendo. E no mundo em que a gente vive, isso é muito comum. Né? Nós estamos sendo tentados o tempo todo, influenciados ao tempo todo, porque vivemos aqui num mundo onde os espíritos ainda carregam uma imperfeição inerente ao seu nível de adiantamento, que faz com que as influências, as circunstâncias, as relações criem situações tensas, pontos de tensão, onde somos influenciados muitas vezes a tomar decisões desequilibradas, a tomar decisões precipitadas, que podem gerar consequências ruins para nós. Então, nas comunicações ocultas, a gente vai sempre perceber que a influência do bom espírito nunca é para nos instigar ao mal, instigar o ódio, o rancor, o desequilíbrio, né, o mau pensamento, a discórdia. Da mesma forma, quando eles se comunicam ostensivamente, quer dizer, eles nos influenciam com ideias boas, com ideias que procurem evitar o conflito, né, buscar a paz, pacificar, trazer a mansidão. Né? Por isso que no Evangelho Jesus diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Por quê? Porque esse tipo de conduta nos conduz a um processo de adiantamento espiritual. Porque nos coloca, nos mantém no foco daquilo que nos trouxe até essa encarnação. Então, as influências dos espíritos que tentam nos levar para esse caminho, né, ela existe, mas ela está limitada, né, pelos nossos pensamentos e pela nossa transformação espiritual. E eles também têm um certo limite de atuação, porque embora eles queiram nos influenciar, nos atingir, eles também não são espíritos tão evoluídos a ponto de conseguirem transpor, né, ou desrespeitar uma lei natural. Porque nós vamos aprender mais à frente, né, que não existe um gesto bom que gere uma consequência ruim. E não existe uma consequência ruim que gere efeitos bons lá na frente. Isso é uma lei natural. Então, essa influência dos espíritos, embora ela exista, desses espíritos inferiores, ela é limitada ao seu adiantamento espiritual e ela também depende do que os nossos pensamentos, do que a nossa postura e a nossa transformação espiritual permite com que eles se aproximem tanto de nós assim.
Então, a gente, para trabalhar essa questão das comunicações ocultas, né, das influências ocultas, a gente tem que lembrar de uma passagem na questão 469, que os espíritos dizem assim, que a gente tem que desconfiar sobretudo daqueles que exaltam o nosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Ora, por que que eles falam isso, né? Desconfiai sobretudo daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eles querem dizer assim que se existe uma fraqueza de ordem geral na coletividade espiritual do planeta, é o orgulho. E o orgulho nasce do quê? Ele nasce de um sentimento de egoísmo. Então nós somos seres ainda que carregamos esse egoísmo dentro de nós. E o egoísmo é o quê? É o resultado de uma interpretação equivocada dos nossos instintos de conservação. Então, nós possuímos instintos, né, de sobrevivência, de luta para sobreviver. Nós reencarnamos e esse instinto nos mantém vivos, nos faz com que a gente busque a sobrevivência, né, que a gente trabalhe, que a gente lute para viver melhor, para ter uma vida melhor. Mas na medida em que isso nos produz um certo prazer e um certo bem-estar quando a gente alcança, isso também é um ponto de prova para nós, no sentido de nos dizer qual limite nós temos que determinar para isso. Ou seja, no momento em que eu extrapolo esse limite, né, que eu começo a concentrar todos os meus esforços somente para satisfazer esse meu instinto de conservação, eu começo o quê? A deturpar a compreensão e a natureza desse instinto. Eu começo a criar necessidades que eu não preciso, que eu não deveria ter, e isso vai me tornando uma pessoa egoísta, porque eu vou criando mais necessidades e eu vou começando a acreditar que tudo isso que eu criei é realmente fundamental para mim. E na medida em que eu acredito nisso, e acreditando que eu preciso de tudo isso, eu começo a me considerar mais importante do que as outras pessoas e do que a coletividade. E aí, por isso que orgulho e egoísmo acabam andando juntos, porque eu passo a acreditar que eu sou uma pessoa muito importante, que eu sou uma pessoa que preciso primeiro de qualquer outro, né, de que todas as minhas justificativas para aquilo que eu preciso são legítimas e mais importantes que a dos outros. E os espíritos se valem disso, percebendo isso, eles me alimentam isso para me exaltar naquilo que mais eu considero importante dentro do meu entendimento como espírito, ainda imperfeito que sou. Portanto, os espíritos dizem, né, os espíritos superiores alertam, olha, prestai bem atenção naquelas influências e naquelas inspirações que nos estimulam demais o orgulho, nos estimulam demais a vaidade, nos fazem nos sentir mais importantes do que nós verdadeiramente somos. Ou seja, que sufocam a nossa humildade, que sufocam a nossa capacidade de nos entender, né, é, é, no real ponto em que nós estamos. E esses espíritos então vão trabalhando isso dentro de nós, né? E dependendo dos intentos e da intensidade dos propósitos que levam os espíritos a fazer isso, eles podem chegar a um ponto de nos dominar através das nossas ideias, porque eles já criam o que os espíritos vão chamar do processo de fascinação, né? Quer dizer, nós já somos joguetes morais na mão desses espíritos, porque o que eles nos falam, que eles nos inspiram, né, melhor dizendo, a gente acredita e segue cegamente, a ponto de não se dar conta mais do que nós estamos fazendo, escolhendo. Tamanho foi o nosso orgulho e a nossa vaidade em relação à visão distorcida que tínhamos de nós próprios, né, de nós mesmos. Então, eles se aproveitam para nos influenciar através dessas circunstâncias que nós criamos, né? Mas os espíritos dizem que eles também podem criar essas circunstâncias segundo as nossas tendências. O que, que isso significa? Né? O Kardec vai questionar os espíritos nesse capítulo e eles vão dizer assim que os espíritos eles nos conduzem, né? E parece meio
assustador até falar isso, né? Da impressão que a gente está sendo aí conduzido, né? Sem estar se dando conta. Mas o que que os espíritos dizem? Eles nos conduzem, né? Sejam os bons espíritos para fazer com que a gente atinja algo para o nosso bem, sejam os espíritos inferiores, né? Ligados a nós, ou seja, nós os atraímos. Então isso é bom sempre fixar, né? Eles não conseguem fazer isso se a gente não permite, para nos conduzir ao erro, para nos conduzir àquilo que não é bom. Mas os espíritos dizem que eles não fazem isso transgredindo as leis. O que, que quer dizer isso? Que eles criam a circunstância dentro daquilo que a lei natural permite. Então tem até aquela questão que diz assim, né? O Kardec pergunta assim, mas se um espírito tem que morrer, né? E ele vai ali, aí os espíritos vão lá e fazem ele subir numa escada, ele está lá fazendo um trabalho, ele vai subir numa escada e eles quebram a escada para ele cair, se acidentar e morrer. Quer dizer, os espíritos foram lá e materialmente fizeram algo para a escada quebrar, né? Os espíritos dizem não. Quer dizer, que eles não criam uma circunstância do nada, né? Indo contra a lei da natureza, da própria natureza física, para criar uma situação, um fenômeno para produzir algo. Mas eles influenciam o espírito a se deslocar, a fazer algo, né, a se colocar numa circunstância que é favorável a isso acontecer. Então, no exemplo da escada, eles dizem, eles vão lá e percebem que a escada está deteriorada, que se alguém subir lá, a escada vai quebrar. Então, eles podem influenciar a pessoa a subir naquela escada, né? Eles não têm como alterar a lei da natureza. Eles colocam a pessoa aonde a lei da natureza vai se executar, vai se manifestar. Da mesma forma, os espíritos inferiores, eles não conseguem criar uma situação, né, ruim para atingir a pessoa, mas eles podem colocar a pessoa numa situação ruim. Então, o sujeito que, de repente, né, para usar um exemplo assim bem objetivo, né, bem claro para as pessoas entenderem, a pessoa tem um determinado vício, o vício da bebida, né, então ela está vindo pela rua, andando pela rua, e os espíritos que estão ligados a ela para essa questão influenciam ela a entrar por uma rua do que por outra, porque eles sabem que naquela rua vai ter um bar. E que ele vai passar em frente àquele bar e elas vão desviar a atenção dele para aquele bar. Então perceberam? Eles não inventaram um bar, né? Eles não alcoolizaram a pessoa através da manipulação dos fluidos. Não, eles colocaram a pessoa numa situação em que ela própria vai se conduzir a isso, né? Mas ao mesmo tempo, veja que interessante, pegando o gancho no mesmo exemplo, no mesmo momento em que eles fazem isso, os bons espíritos também estão alertando esse espírito para isso. Olha, não faça isso, porque você vai lá, você vai beber, depois você vai se sentir mal, depois você vai ficar em situação constrangedora. Então percebam que existe esse contraponto na lei do Criador, né? E os espíritos dizem, Deus permite que exista esse contraponto justamente o quê? Porque é a prova do espírito, né? É o desafio dele. É ele resistir a esse processo e ele determinar o que é mais importante para ele dentro dessa influência. A diferença é que quando ele encarna, não é determinado para ele, ó, vai ter esse grupinho do mal que vai te acompanhar e vai ter esse grupinho do bem. Não existe isso. Só existe o grupo do bem. O grupo do mal ele vai formando quando ele reencarna, né? Se a gente pode dizer assim. Esse time a gente escolhe depois que a gente reencarna, se a gente não consegue manter o foco, né, no bem, nos nossos propósitos. Então não existe dois times lá que reencarnam junto com a gente, né, que reencarnam não, que nos acompanham durante a nossa encarnação, aquela figura do diabinho e do anjinho no ombro aqui, né, que já foram predestinados a nos enviar. Não, na verdade, o anjinho, o espírito bom, ele já vem, porque, como eu disse, as leis naturais, a lei do Criador, ela só existe para o bem, ela só existe para nos levar para o caminho melhor. O caminho ruim, ele é consequência das nossas próprias imperfeições e do quanto a gente dá importância a elas, do quanto a gente as valoriza. Então, quanto mais a gente valoriza aquilo que é imperfeito em nós, logicamente, mais a gente fortalece e atrai para junto de nós esses espíritos que também estão nesse nível de evolução, né? Então, percebam que o mal
não é algo real, mas é a ausência do bem, como a gente vai encontrar lá na Gênese, num capítulo que trata exatamente disso, sobre o bem e o mal, tá? Então eles podem criar essas circunstâncias aí, como diz a questão 472. Então a influência dos espíritos, ela é tão natural e determinante que lá na questão 459 os espíritos vão dizer que praticamente são eles que nos conduzem, que foi o que eu falei agora há pouco, né? Todas as nossas escolhas, todas as nossas ações, de certa forma, vai ter influência dos espíritos. Mas a responsabilidade pela escolha, pela decisão é sempre nossa. Tá? Agora, quando a gente fala em influência, a gente está sempre na condição de encarnado, né, imaginando que essa influência é sempre de lá para cá, né, do espírito para o encarnado. Mas aí no nosso quadro a gente vê que existe todos os tipos de influência. Né, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado e encarnado. Então tem encarnado influenciando o outro, seja para o bem, seja para o mal, né? Manipulando e conduzindo o outro no mal, orientando e esclarecendo o outro para o bem. Né? Então essa influência também existe. E entre desencarnados também. Como eu disse, por exemplo, lá do espírito protetor e os espíritos familiares. O espírito protetor tem uma ascendência moral sobre esses espíritos familiares a ponto de eles respeitarem e acatarem aquilo que ele sugere no sentido de ajudar o protegido, o encarnado. Né? Mas também existe o desencarnado que tem um domínio moral negativo, né, sobre outros espíritos inferiores que faz com que ele os domine e eles sirvam a esse espírito, né, manipulador, mesmo enquanto desencarnado, porque eles acreditam que estão submissos a esse espírito. Né? Essa submissão se dá de natureza fluídica, né? Pela influência, mas também de natureza moral, porque eles acreditam e eles se submetem a isso. Da mesma forma que eu aqui posso ser dominado por um espírito encarnado, né, que me fascina, que me manipula, que me diz o que eu tenho que fazer, do outro lado acontece a mesma coisa também. Então, podem ter as mesmas coisas. E eu posso estar como encarnado fazendo mal a um espírito desencarnado também, né? Influenciando negativamente espíritos desencarnados, ou influenciando positivamente esses espíritos também. Então, é uma cadeia dinâmica, é uma via de mão dupla, né? Onde as influências são bilaterais. Tá? E nós vivemos num mundo, então, de provas e de expiações, espíritos em processo de transformação moral. É isso que nós somos. Né? Nós estamos muito mais próximos do começo do progresso espiritual do que do fim. Então, nós estamos muito mais ainda dentro de nós com os nossos instintos, ainda tentando dominar esses nossos instintos, dominar esse nosso passado e entender e compreender que isso foi necessário para nós num determinado momento, mas agora nós precisamos de um progresso moral e estamos sujeitos então a erros e ainda dominados por esse orgulho. Né? Então, o que determinam as nossas relações? Vão ser laços de afeição, simpatia de pensamento, e aí entre as nossas virtudes e nossas fraquezas, os objetivos evolutivos, né? E as tendências e escolhas do espírito. Então veja, se eu pudesse classificar todo o grupo espiritual que me acompanha, que está aqui me acompanhando, eu vou dizer que existe um grupo que está ligado a mim por laços de afeição, que normalmente são espíritos familiares que viveram comigo em outras vidas, né, ou em outras encarnações, mas não encarnaram agora e estão aqui me acompanhando. Espíritos que estão ligados a mim por afinidade de pensamento, a simpatia de pensamento que a gente fala, né? Por conhecimentos que eu tenho, por aspirações que eu tenho, por formas de enxergar a vida que eu tenho, que me acompanham, e também em função das minhas fraquezas, dos meus vícios, né? Das minhas angústias, das minhas inseguranças, podem me acompanhar também em função disso.
espíritos que estão ligados a mim por questões evolutivas, e aí especificamente o nosso anjo protetor, nosso espírito protetor, né? Aquele espírito que está ali me acompanhando, que ele não está preocupado se eu torço para o Corinthians ou torço para o Palmeiras, se a minha ideologia é essa ou aquela, se a roupa que eu gosto de usar é essa ou aquela, se eu vou ser diretor ou vou ser empregado, ele está preocupado é se aquilo que eu me propus a fazer antes de encarnar eu estou cumprindo. E aqueles espíritos que vão se ligar a mim, né, por tendências e escolhas que eu faço, às vezes, circunstancialmente. Tá? Então, tudo isso forma um grupo espiritual que me acompanha. Esse grupo espiritual ele tem camadas mais externas, que são aqueles espíritos que se aproximam de mim em determinados momentos, em outros se afastam, e tem camadas mais, né, próximas, mas com vínculos mais fortes, que são aqueles que vão me acompanhar por toda a vida, né? E esses fatores, e como eu dou importância a esses fatores, é que determinam qual vai ser esse núcleo duro, esse núcleo mais próximo que vai me acompanhar ao longo da vida, né? E isso é importante a gente refletir nesse sentido. Então, aí a gente faz um quadro, né, para mostrar apenas de forma didática, sem nenhuma finalidade aí, vamos dizer assim, fechada, né, rígida de pensamento, sobre como esses espíritos podem intervir nas nossas vidas segundo o grau de evolução e segundo os objetivos deles, né? Então a gente falou de espíritos protetor, familiares e simpáticos, né? O espírito protetor ele vai ter um grau de evolução sempre superior ao do assistido, mas essa superioridade ela é relativa, né? Os espíritos vão mostrar no capítulo da intervenção dos espíritos que existem espíritos com o objetivo de acompanhar um indivíduo, espíritos com o objetivo às vezes de acompanhar uma família, espíritos com o objetivo de acompanhar uma sociedade toda, uma nação, um grupo, né? E até aqueles espíritos que acompanham toda a coletividade do nosso planeta. E, logicamente, eles dizem que o adiantamento, o progresso moral desses espíritos está relativamente ligado à sua responsabilidade, à tarefa que lhes foi dada, né? Então, cada um vai ter um grau de adiantamento proporcional à tarefa que ele tem. Isso leva a entender que eu não imagino que eu possa ter um espírito muito mais evoluído do que eu para me acompanhar. Eu até brinco que a gente não pode ter essa pretensão, essa presunção, né? Porque a gente não é muita coisa não para precisar de um espírito muito especial. Basta saber um pouquinho mais que a gente já é suficiente para nos ajudar. Então, isso faz entender que esse adiantamento é relativo, inclusive desses espíritos que vêm nos auxiliar, né? Quando a gente fala em Jesus, e aí é um ponto que às vezes gera polêmica no meio espírita, as pessoas ficam falando, Jesus é um espírito puro, Jesus é um espírito puro, um espírito que já atingiu. Eu falo, peraí, eu penso, peraí, mas se nós somos um planeta de provas e expiações, voltando 2000 anos atrás, que é quando ele veio, que provavelmente os espíritos que aqui estavam ainda eram, né, teoricamente, em princípio, com menos conhecimento do que nós temos hoje. Será que precisaria ter um espírito de nível de ordem pura, máxima, para poder nos ajudar, nos auxiliar? Né? Então, veja que, do ponto de vista lógico, isso não faz muito sentido. Quer dizer, o espírito vai ajudar, a gente vai precisar do espírito com um grau mais adiantado que o nosso dentro daquela necessidade que aquele contexto, aquele momento exige. E a causa da ligação desses espíritos é sempre um objetivo evolutivo, né, de nos ajudar no aperfeiçoamento espiritual e com um laço, um vínculo de solidariedade, de amor, de afeição, de querer o bem nosso. Essa ligação, então, ela é existencial, ou seja, dificilmente a gente pode pensar que um espírito, no momento que a gente vai reencarnar, é designado um espírito para nos acompanhar que não nos conhece, que não sabe quem a gente é, né? Pelo contrário, esse processo vai se construindo ao longo do tempo. Ele vai se transformando ao longo do tempo, ao ponto, muitas vezes, desse espírito ser alguém que conviveu conosco durante várias vidas.
até para que pudesse nos conhecer e nos ajudar nos momentos que a gente mais precisa, né? Então, os efeitos dessa ligação são só bons, são só positivos para o nosso adiantamento espiritual, né? Os espíritos familiares, eles podem ter um grau de evolução igual ou inferior a nós, né? E a causa dessa ligação foi também por esses laços de afeição. Então, de repente, um espírito protetor pode ter sido um espírito familiar no passado, mas na medida em que ele se adiantou, evoluiu, cresceu, ele passou a ter mais conhecimento, né, e amadurecimento para me proteger. Mas essa ligação, embora, como diz ali, ela é existencial, ela é limitada devido a esse grau de adiantamento, né? E essa ligação pode ser boa ou ruim. Por que isso? Porque imaginem, né? Vamos supor que eu desencarne e eu estou do outro lado lá e os meus filhos estão aqui vivendo a vida tal e eu fico acompanhando a vida deles lá na erraticidade nesse período, né? Não sou um espírito aí que fui para outros lugares, ainda estou muito ligado à matéria, estou dando um exemplo. E eu continuo aqui, ligado na vida deles, acompanhando eles, né, pelo amor que eu sinto por eles, pela afeição que eu tenho por eles. Mas eu, talvez, vou ver eles se colocarem em situações com outras pessoas, em relações, eu vou ver que eles vão sofrer, né? E eu não vou querer, não vou gostar de ver eles sofrendo. E isso vai me desequilibrar. E esse meu desequilíbrio vai gerar uma influência sobre eles. Porque eu não tenho condição ainda de compreender o porquê que eles estão passando por aquilo. Perceberam? Então, embora eu goste deles, eu os ame, né, eu não tenho a maturidade ainda suficiente de compreender, do ponto de vista espiritual, que aquilo é parte do processo de aprendizado deles. E aí essa minha influência, ainda que eu queira ajudar, se torna muitas vezes ruim, porque em vez de eu trazer conforto, consolo, fortalecimento, eu acabo também com a minha influência desequilibrando esse espírito. Por isso tem essa ambiguidade aí nessa relação com espíritos familiares. Os espíritos simpáticos são aqueles que se ligam comigo por gostos, tendências, pensamentos, né? E essa ligação ela pode ser circunstancial, né? E o espírito pode ser de um grau de evolução igual ou inferior ao assistido, ao encarnado, né? Mas aí eu faço uma correção, eu posso dizer também que pode ser superior, né? Embora quando eu tenha colocado isso daí eu estava pensando num outro contexto. Mas depois eu pensei, eu falei, mas pode acontecer o contrário também, né? Eu vou dar um exemplo, e ela é circunstancial também. Vamos supor a gente indo lá para o centro espírita, tá? Eu chego lá no centro espírita e eu, entendendo o contexto daquele ambiente, eu mudo os meus pensamentos, né? Eu me acalmo, porque eu quero buscar uma coisa boa lá. Eu vou lá, assisto a palestra, eu vou me envolvendo naquela atmosfera, eu vou desenvolvendo dentro de mim boas resoluções, boas inspirações. E percebam, nesse momento eu estou me ligando à espiritualidade daquele local, perceberam? Espíritos que estão ali para ajudar, que podem ser evolutivamente iguais a mim e até um pouco mais avançados, né? E aí eu estou assistindo a palestra e estou começando a fazer resoluções na minha vida do que eu vou fazer, do que eu vou mudar, né? E quando eu entrei lá, eu não entrei sozinho também. Comigo entraram às vezes esses espíritos familiares, o meu espírito protetor. E dentro dessa palestra aí, eles ficaram ali batendo papo e começaram a falar da minha vida, porque eles também falam. Mas com que propósito, né? De me ajudar, não de fazer fofoca. De mostrar e de esclarecer para essa espiritualidade o que eu preciso. E aí aquilo vai me entusiasmando, vai me transformando, né? E naquele momento eu saio do centro, eu tomo passe, eu assisto a palestra, eu saio do centro e saio do centro com aquele firme propósito de transformar alguma coisa muito importante na minha vida. E nesse momento, junto com o meu protetor, com meus espíritos familiares, entrou mais uns 3 ou 4 no carro que estavam lá no centro. Falaram, então vamos lá para ajudar ele.
Mas aí no carro eu ligo o carro, ligo o rádio, eu já começo a pensar no trabalho, começo a pensar em outras coisas, e aquele entusiasmo, aquele pensamento, aquele propósito já vai perdendo a sua força, já vai perdendo o seu foco, e eu vou voltando àqueles pensamentos meus, e pelo caminho vai entrando mais gente dentro do carro que não quis entrar dentro do centro, e vai entrando no carro comigo, né? E já começa a me lembrar de outras coisas que eu me prometi fazer que não eram boas, e aí o que que acontece com esses aí que saíram lá do centro comigo? Eles falam assim, não é o momento ainda, né? Mas olha, precisando, tá lá, é só chamar a gente no WhatsApp lá que a gente vem, tá? Então, por que que eles fazem isso? Porque eles não desrespeitam o meu livre-arbítrio, né? Eles respeitam a escolha que eu estou fazendo. Então, essa ligação é circunstancial. Eu só fiz essa correção porque aqui eu coloco inferior, né? Mas às vezes pode ser superior também. E essas ligações, elas são circunstanciais porque elas estão baseadas justamente no que me move naquele momento. Por isso que eu dei o exemplo do centro, né? Eu posso ir de repente para uma partida de futebol, assistir o jogo lá do meu time do coração. Eu vou me ligar a uma espiritualidade ali que também está focada nisso, e espíritos que às vezes desencarnam e continuam vivendo só essa realidade, né? E eles vão estar ligados comigo naquele momento, mas no momento que eu saio dali e volto para minha casa, eles vão seguir seu rumo e eu vou seguir o meu. Então, esse é um quadro para a gente ilustrar esse tipo de coisa, tá? Então, a gente diz que existem na nossa existência, na nossa vida, quanto espírito, ligações circunstanciais e existenciais. Essas ligações espirituais de natureza perniciosa, causadas por uma ação persistente de um espírito sobre outro, influenciado ao mal, é conhecida como obsessão, né, dentro da doutrina espírita. Então, quando eu falo que existem ligações circunstanciais e existenciais, as circunstanciais são aquelas que eu me ligo em determinados momentos, bons ou ruins, a determinados tipos de espírito, né? E dentro das ligações negativas, né, perniciosas, como diz aí, e persistente de um espírito sobre outro, influenciando ele ao mal, é chamado ou tido como obsessão. Então, diz ali embaixo, a obsessão é a ação quase que permanente de um espírito estranho que leva a pessoa a ser solicitada por uma necessidade de agir desta ou daquela maneira e de fazer isto ou aquilo. Está lá na Revista Espírita. Então aqui a gente começa a perceber que obsessão, obsessão mesmo, é uma ligação existencial. Ela não surge da noite para o dia. Não surge de uma ligação circunstancial em que eu me desequilibrei ou que eu fiz algo errado, né? Mas ela pode nascer a partir de uma ligação circunstancial na medida em que eu começo a tornar aquilo uma fixação na minha existência, algo que eu começo a dar importância na minha existência. Então, toda obsessão, ela nasce de uma circunstância, mas ela só se torna obsessão quando ela passa a ser existencial. Então, quando eu digo que alguém está obsediado, isso não começou ali há poucos dias, e nem às vezes há poucos meses, às vezes começou há anos, às vezes vem de outras vidas. E dependendo do grau de intensidade da obsessão, realmente demonstra que muito mais tempo levou para se formar isso. Perceberam? Então Kardec vai falar dos 3 níveis de obsessão que podem existir, né, em função disso. Que é a obsessão simples, que é aquela que o espírito consegue identificar que ele não está legal, que alguma coisa não está bem, né, que ele precisa de ajuda, porque ele próprio já não consegue lidar com aquilo, mas ele identifica e reconhece isso nele, que algo nele não está legal, não está bom. Então é o que Kardec chamou de obsessão simples, que é quando a pessoa que é obsediada, ela tem ainda condição e domínio e consciência de que algo não está legal com ela. E ela identifica isso e ela busca superar e vencer isso, mas buscando a ajuda de terceiros. Agora, quando chega num nível de chamado fascinação subjugação moral, é quando essa obsessão já dominou a pessoa, né? E aí entra aquela questão lá do orgulho, né? Dos espíritos que estimulam a vaidade e o orgulho da pessoa, por quê?
porque é um tipo de obsessão mais complicada, porque ela faz uma espécie de. Ela manipula o espírito do obsedado a ponto de dominá-lo moralmente, ou seja, ele acredita que tudo aquilo que ele está pensando são ideias dele mesmo. São coisas que realmente fazem sentido e que ele pensa daquela forma e que aquilo realmente é parte da sua personalidade, né? Então diz aí, o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras que por uma espécie de ilusão considera sensatas. É uma espécie de fascinação. Então ele não tem nem ideia do constrangimento que ele está passando, o que ele está causando. Tamanha é a ideia de sensatez que existe nas suas atitudes. E aí chega num nível mais grave, que é o chamado subjugação corpórea, né? Que é a subjugação que nós vamos perceber quando o espírito já tem um domínio não só moral sobre o obsedado, mas um domínio magnético, fluídico, ou seja, ele consegue agir sobre o encarnado, sobre o organismo do encarnado, colocando ele em situações complexas, em situações complicadas, e aí o processo terapêutico para sair disso é ainda muito maior. Então, meus amigos, a nossa reflexão de hoje, né, buscou abordar todas essas questões que a gente falou. Como eu disse, é um tema muito vasto, é um tema que gera muitos questionamentos, né? O que eu falei aqui pega apenas alguns pontos do capítulo que trata sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, não fechou e falou de todos os detalhes possíveis, por isso é muito importante você estudar lá a bibliografia que nós citamos, né? Mas principalmente se aprofundar, estudar e conhecer aquilo que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, porque isso é determinante no entendimento que a gente tem da doutrina, da influência dos espíritos na nossa vida, até onde eles podem nos ajudar, até onde eles não podem, quais são esses limites, né? Para a gente não criar falsas expectativas, nem mitos, nem ideias, né, deturpadas e equivocadas a respeito dessa intervenção dos espíritos na nossa vida, ok? Então eu estou agora encerrando essa aula, agradecendo aí a audiência de vocês, a atenção de vocês. Desejo que Jesus e a espiritualidade amiga levem ao lar de vocês muita paz, muita saúde, muita energia positiva, né, muita proteção nos dias de hoje e que a gente possa aí se reencontrar para a nossa próxima aula, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.